Olá, queridos alunos. Vamos para nosso tópico 2 de banco de dados. Nesse tópico, gente, nós vamos trabalhar com um conceito chamado de modelagem de entidade e relacionamento, correto? Bom, o que nós temos como objetivos dessa unidade? Definir o que são entidades e os seus atributos, estabelecer relacionamento entre entidades, ajustar a cardinalidade dos relacionamentos, interpretar modelos de entidade e relacionamento, o MER, e modelar conceitualmente sistema de informação. Eu sei que parece bem abstrato todos esses termos aí que estão nessa unidade, até porque são termos novos que estão aparecendo para vocês. Vocês podem até estar se perguntando o que isso tem a ver com banco de dados. Entidade, atributos. Vocês vão ver a partir de agora, né? O que são isso, relacionamento, entidade, atributo, cardinalidade, esses conceitos, principalmente na questão de modelar um banco, né? Para que se possa, a partir dessa modelagem, fazer o armazenamento dos nossos dados. Bom, o modelo de entidade de relacionamento começou com esse cidadão aqui. O nome dele, gente, é Peter Shen. Tá? Ele desenvolveu esse modelo de entidade de relacionamento em 1976. O que esse modelo basicamente faz? Né? Ele expressa graficamente a estrutura lógica de um banco de dados. Expressa graficamente a estrutura lógica. O que é isso? Então, de maneira lógica, eu vou raciocinar em cima do meu banco de dados e vou fazer uma modelagem para saber como esses dados estarão, logicamente, estruturados para serem armazenados. Tá? Para isso, gente, nós temos que trabalhar com três conceitos, que são três conceitos extremamente importantes para essa unidade. O primeiro conceito, gente, é o conceito de entidades. Tá? Lá, quando a gente for fazer a nossa modelagem, vocês vão ver que as entidades são representadas graficamente por um retângulo. Então, nós vamos fazer um retângulo para poder representar as entidades. O que são elas? São as coisas ou objetos armazenados. Tá? A entidade ela que vai representar efetivamente quais são aquilo que vai ser armazenado, né? As coisas, objetos. Aí, essas coisas, objetos, elas têm características. Essas características são chamadas de atributos. Tá? Ou seja, os atributos são as características ou propriedades que são relevantes de uma entidade. Correto? E aí, essas entidades aqui, elas irão estar associadas de alguma forma para que, ou vinculadas, como vocês quiserem chamar, para que os dados estejam efetivamente organizados. Esta associação, esse vínculo, é chamado de relacionamentos. Tá ok? Então vamos lá de novo. Muito importante isso para essa nossa aula. Nós temos entidades, atributos e relacionamentos. As coisas que serão armazenadas são as entidades. As características ou propriedades dessas coisas são quem? Os atributos. E como esses dados estarão efetivamente associados, né, dessa estrutura, são chamados de relacionamentos. Perfeito? Entidade, atributos e relacionamento. Não esqueçam esses três elementos aqui. Nós vamos falar bastante dentro dessa unidade. Então, peço a total atenção de vocês com relação aos três. Bom, olha aqui alguns exemplos aqui de modelos de entidade de relacionamento. Vocês estão vendo o retângulo? O que eu falei que era o retângulo mesmo? As entidades, lembro disso, né? Então aqui eu tenho uma entidade e uma outra entidade. Então, entidade médico, entidade paciente. Isto aqui é o que a coisa que eu vou armazenar, ou seja, médico, paciente. E esse médico e paciente, de alguma forma, essas duas entidades se relacionam. De que forma que essas duas entidades se relacionam? O médico atende o paciente. Então, isto aqui, gente, é o relacionamento. Perfeito? Vamos olhar para esse aqui do lado, aqui, esse daqui. O funcionário, gente, é a coisa que eu vou armazenar, é a minha entidade.
O funcionário, ele se relaciona com outro funcionário. Veja como está esse relacionamento aqui, olha. De uma entidade funcionário com outra entidade funcionário. Ou seja, o funcionário coordena funcionário. Perfeito? E aqui eu tenho um relacionamento entre três entidades. Ou seja, entidade médico, paciente e plano de saúde. De alguma forma, essas três entidades também estão relacionadas. Até aqui tudo tranquilo? Então, relacionamento como retângulo, entidade como retângulo, o relacionamento como losango e as entidades elas se relacionam. Bom, agora preste bem atenção com relação aos atributos. Por exemplo, pessoa. Pessoa é minha entidade, correto? Para a pessoa, eu vou precisar analisar as características dessa pessoa aqui. O que ela tem como característica? Vamos lá. O identificador. Esse identificador, gente, ele surge pela necessidade de nós podermos diferenciar uma entidade da outra. Ou seja, eu vou ter uma pessoa diferente da outra porque a partir da sua característica identificadora são diferentes. Então, é algo que vai fazer a identificação, a diferenciação daquela pessoa dentro da entidade, né? Daquela pessoa específica dentro dessa entidade pessoa. Eu quero dizer para vocês o seguinte, é por isso que nosso mundo está cheio de números, né? Então, nós temos números para tudo, matrícula, nós temos RG, tudo isso nos representa o quê? Que nós somos únicos com aquele número. Então não vai ter ninguém com aquele número igual ao nosso. É um identificador. É quem está nos identificando dentro daquele montante de dados armazenados com relação àquela entidade. Por isso que nós colocamos identificador aqui. Então nós temos nome, o sexo, identificador marido. Isso aqui é um conceito bem antigo, tá? Aí de relacionamento de pessoa com casamento. É só mesmo para exemplificar e está no material de vocês, né? Que está postado lá no ambiente. Então a pessoa, ela casa quem? Marido casa com esposa, correto? Então identificador, código que possibilite distinguir uma pessoa de outra sem confusões. O nome é o nome da pessoa completo. Sexo é a classificação das pessoas, né? Se é masculino ou feminino. E o identificador marido é o que, gente? É porque, para eu poder relacionar uma entidade pessoa com outra entidade pessoa, então o marido 1, né, com o identificador 1, casa com a esposa que tem o identificador 2. Então eu relaciono o marido com 1, esposa com 2. O que eu quero falar com vocês agora é o conceito de cardinalidade. Cardinalidade, gente, é um conceito que diz quantas entidades estão associadas com outras, quantas instâncias de uma entidade estão associadas com outras instâncias de uma outra entidade ou da mesma entidade. Por exemplo, um marido pode ter quantas esposas? Uma esposa pode ter quantos maridos? Eu não sei. Aqui não está dizendo nada nesse diagrama bem aqui, mas aqui já está dizendo. Então aqui, de acordo com este modelo aqui, um marido casa com N esposas. Aí tu vai dizer para mim, Márcio, mas isso não pode. No Brasil não pode isso. Tá? Nesse modelo tá, mas não existe isso no nosso registro civil, ok? Então isso pode ser para lá para um país que permite a poligamia, né? Então ele permitiria o quê? Que o marido pudesse ter N esposas. O que é esse N? Várias, tá? Indeterminado, eu não sei quantas podem ser. Então ele pode se relacionar com várias instâncias de pessoa. Perfeito? Bom, está aqui um exemplo de uma tabela como ficaria. Ó. Identificador, nome, sexo. O Altair é de sexo masculino. O identificador dele é 1. Se vocês olharem aqui, ele, como identificador de marido, ele também está aqui, aqui e aqui. Aqui ele está como marido da Marta Souza,
Aqui ele está como marido da Sueli Souza e aqui ele está como marido da Ângela Souza, de acordo com esse relacionamento bem aqui, tá? Perfeito? E aqui eu tenho o Ricardo Vitali, que é masculino, e ele é marido da Rita Vitali. Então, esse identificador marido identifica quem são os maridos e pode repetir, porque nesta modelagem foi colocado esse tipo de relacionamento, tá? Vamos olhar aqui. Esse aqui eu poderia ter o contrário, né? Eu poderia ter que uma esposa poderia ter N maridos, né? E aí seria o contrário, né? O identificador seria o identificador da esposa. Então eu posso ter o marido, que vai vou dizer qual é a esposa, e a esposa pode ser esposa de outros maridos, de acordo com esse relacionamento. Esse caso aqui, o que acontece? Eu amarrei um para um. Então o marido só pode casar com uma esposa. E aí, então, dessa maneira, tu só vai ter um identificador possível amarrado para algum dessas entidades aqui. Ou seja, o marido só vai poder estar relacionado com uma determinada esposa. Deixa eu até comentar uma coisa com vocês, que hoje o conceito mais moderno, esse aqui é um conceito que está muito nos livros, tá? Mas quando a gente fala de registro civil, o conceito mais moderno agora não é usar o termo marido e esposa, é usar o termo de cônjuge mesmo, tá? Né? Porque pode ser casamento de pessoas do mesmo sexo, então, em vez de ter marido e esposa, seria cônjuge, cônjuge. Então, cônjuge só teria possibilidade de ter um outro cônjuge só. Perfeito? E agora, vamos supor que o marido pode ter várias esposas, tá? Dentro de um casamento. E uma esposa pode ter vários maridos. Então, gente, agora a gente vai ter que fazer um controle à parte desses identificadores aqui no relacionamento. Por quê? Porque eu vou ter que ter um controle à parte para identificar quem se relaciona com quem. Aqui eu tenho umas tabelas para representar isso aqui, olha. Eu tenho o Eduardo, que é 1, Ana Paula 2, Ronaldo 3, Cibele 4, Anabela 5, Cecília 6, Sérgio 7, certo? O casamento, que é este relacionamento que vocês estão vendo aqui, ele vai relacionar quem? O identificador do marido e o identificador da esposa. Então vamos lá. 1, Eduardo, esposa. 2, Ana Paula. Então Eduardo casou com Ana Paula, mas Eduardo também casou com quem? Com a Cecília. E Ana Paula também está casado com o Ronaldo. E o Ronaldo também está casado com quem? Com a Cibele, o 4. E o Ronaldo também está casado com Cecília. Rapaz, isso aqui tá um casamento atrás de casamento aqui, né? Então tá cheio de casamento. É o relacionamento N para N, né? Acho que em nenhum lugar do mundo tem um tipo de relacionamento desse para casamento. Mas enfim, se a representação fosse essa para armazenamento de dados, vocês teriam que ter duas tabelas, uma para a pessoa e os identificadores dentro do relacionamento. Perfeito? Bom, vamos considerar uma situação, um problema aqui para a gente começar a trabalhar com as nossas modelagens, tá? Vou ler com vocês com calma. Considere um banco de dados para manter informações atualizadas sobre os projetos desenvolvidos por uma empresa e as equipes responsáveis por tais projetos. Beleza. Aí está dizendo que vocês vão construir esse banco de dados, tá? Esse projeto de banco de dados. Todos os integrantes da equipe são funcionários da empresa. Beleza. O que isso quer dizer? Eu vou ter uma entidade chamada funcionário, ok? Cada projeto é gerenciado por um funcionário e as equipes podem ser formadas por vários funcionários. Opa, já descobri uma outra entidade chamada equipe, funcionário e equipe. E existe um relacionamento entre funcionário e equipe. Qual é? Equipes podem ser formadas por quê? Por vários funcionários. Independente dos projetos, olha outra
outra entidade, projetos. Cada funcionário possui uma função na empresa, diretor, analista de sistema, contador, engenheiro. O que é isso aqui, gente? Ele está dizendo que essa função é do funcionário, ou seja, é uma característica do funcionário. Então, é um atributo que o funcionário vai ter em um determinado momento, tá? De cada projeto, importa armazenar seu número, identificador, nome, data de início, data previsão de conclusão e data efetiva da conclusão. Isso tudo são características dos projetos. E com o funcionário, é importante guardar sua matrícula, nome, sexo e função. Tá. Então vamos com calma. Vamos pegar aqui. Funcionário, projeto e função. Vamos começar aqui funcionário. Funcionário, a gente viu que tem essa entidade, perfeito? E essa entidade, ela possui o quê? Matrícula, nome e sexo como atributos. E o funcionário, ele participa de um projeto ou de vários projetos. Então, de 1 para N. Então, um funcionário pode participar de vários projetos, tá? E as características do projeto, os atributos do projeto são número, nome, data início, data final prevista, data final efetiva. Todas essas informações ele trouxe aqui, correto? Que eram necessárias. E o funcionário tem uma característica, ele pode ter uma função. É uma característica do funcionário? Sim, é. Mas eu posso ser que uma função possam ter vários outros funcionários com essa função. Então, ficaria interessante eu pegar esta função e colocar como uma entidade. É uma característica que eu posso expandir com uma entidade, no qual eu estou dizendo que uma função pode possuir vários funcionários com aquela função. Correto? E aí eu cheguei também a uma conclusão que funcionário ele pode trabalhar em vários projetos. Gerenciar. Um funcionário pode gerenciar vários projetos. Agora, um projeto só é gerenciado por quem? Por um funcionário. Só que um funcionário, ele pode participar de vários projetos e os projetos podem ter a participação de vários funcionários. Este relacionamento aqui, vocês podem ver que entre funcionário e projeto nós temos dois relacionamentos. Um é um N para N, que é o gerencia, e o outro é o trabalha em, ou seja, funcionário trabalha em projeto. Quando nós temos um relacionamento N para N, gente, o que acontece? Este relacionamento acaba se tornando uma entidade. E essa entidade vai ser chamada de equipe. Eu até comentei com vocês no slide anterior que nós já tínhamos até identificado que haveria essa entidade equipes, né? Mas ela acabou aparecendo mais claramente na hora que a gente fez o relacionamento, e este relacionamento é um relacionamento N para N, correto? Então, numa equipe, eu poderia guardar o quê? A matrícula do funcionário e o número do projeto, ou seja, seria uma tabela semelhante a essa aqui, onde ele pega os identificadores de cada um das entidades aqui associadas. Perfeito? Tranquilo? Vamos para outra situação, problema, gente. Consideremos agora a modelagem de um banco de dados desenvolvido para o gerenciamento de uma biblioteca. Para simplificar, a biblioteca empresta livros. Opa, já tem uma entidade legal aqui, livros. Livro é uma entidade, com certeza é uma entidade. Aí ele está dizendo que não há revista ou DVD em seu acervo, ou seja, não vai ter nenhuma entidade de revista ou DVD. Também é vetado ao usuário desta biblioteca reservar um livro disponível no momento, como nas bibliotecas em que o usuário pode entrar em uma fila de reservas, de modo que, ao ser desenvolvido um exemplar do livro reservado, os usuários que fizeram a reserva podem, conforme sua ordem na fila, requisitar o livro. Olha lá, já tem uma entidade que está clara para mim, o usuário. Por quê? Porque o usuário está, de alguma maneira, nesse tópico aqui, relacionado com quem? O livro. Tá ok? Por outro lado, o banco de dados modelado deve prover os seguintes requisitos. Qual? Manter dados sobre as obras do acervo, como nome dos autores, data da aquisição, editora, edição e título. Isso já dá uma dica para vocês que eu vou ter uma
entidade chamada obra, né? Que para nós é o livro, né? E nesta obra nós temos quem? Autores, data, aquisição, editora, edição e título. Eu tenho o livro, né? Assim, olha o que ele está falando. Eu tenho um título, um livro da mesma obra. O que acontece? Uma obra pode ter vários livros, ou seja, eu posso ter vários exemplares daquela obra. Pensa assim num livro de banco de dados de um autor famoso. Aquele livro específico, eu posso ter, aquela obra específica, eu posso ter vários livros associados. Vou passar aqui para o slide para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Está aqui, ó. Obra, o número da obra, o título, e aí eu posso ter desta obra a referência para vários livros. Ou seja, na minha biblioteca eu posso ter vários livros daquela obra. Então eu fiz aqui uma entidade, aqui uma outra entidade. Para cá eu preciso ter os atributos NR da obra e título. E para cá, NR, que é o número do livro. NR, gente, é número, tá? Desculpa, esqueci de falar aqui. Número da obra e título. Para que é esse número da obra? É o identificador. Lembra que eu comentei com vocês que esse mundo de banco de dados, ele é necessário no modelo relacional de nós termos identificadores? Lembra disso? Pois então, nós temos sempre que colocar algum tipo de identificador aqui. Aqui é a mesma coisa. No livro, o identificador quem é? É o número do livro. Aí nós temos também mais dois atributos aqui, data da aquisição e a edição. Perfeito? Vamos para cá. Efetuar empréstimo e devolução de livro, mantendo registros detalhados ao longo do tempo. Ah, então esse livro pode ser emprestado. Emprestado para quem? Para um usuário. Perfeito? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma entidade usuário, que ele já disse lá, se eu não me engano, não, está aqui embaixo. Manter dados sobre usuários da biblioteca, matrícula, nome, sexo, data de nascimento, endereço e telefone. Então ele já disse que todas essas aqui são as características de usuário. Matrícula, nome, sexo, data de nascimento, telefone, celular, e-mail, endereço. E esse usuário vai se relacionar com o livro, correto? Para fazer o que com esse livro? Emprestar este livro. O que seria esse empréstimo do livro? Seria a movimentação dele, ou seja, movimentar um livro. Correto? Perfeito, gente? Então, um usuário pode movimentar vários livros, N livros. E um livro pode ser movimentado por vários usuários. Este relacionamento aqui, ele vai acabar virando uma entidade chamada de movimentação. Com quais atributos? Matrícula, número do livro, data de empréstimo, data prevista, data da devolução. Perfeito, gente? Tranquilo? Vamos voltar para cá. Consultar livros por código de identificação, título da obra, nome dos autores e gênero da obra. Preste atenção. Nome dos autores e gênero da obra já me dá uma relação de que um livro pode ter vários autores. Concorda comigo? E um autor também pode ser autor de vários livros. Perfeito? Então está aqui o relacionamento. Obra. Uma obra pode ter vários autores e um autor pode ser autor de várias obras. Está aqui, ó. Nós temos um relacionamento chamado de autoria. Então, número da obra e identificador do autor. Lembrando que nestes relacionamentos, que depois vão virar entidades, todos eles que são N para N, lembrando que, como atributos desses relacionamentos, nós temos quem? Nós temos os identificadores de cada uma das entidades associadas. Aqui é a mesma coisa, olha. O identificador de livro e o identificador de usuário. E aí ele também citou o gênero. O gênero é uma característica da obra. Mas aí eu posso ter... No próximo tópico, nós vamos falar sobre normalização. Aí que ficaria até bem mais claro para vocês esse posicionamento que eu estou falando agora. Mas isso já dá uma característica para vocês entenderem que, necessariamente, como eu posso ter várias obras dentro de um mesmo gênero, então eu posso tirar essa característica que poderia estar em obra, expandi-la para uma entidade e fazer uma associação que um gênero pode ter o quê? Várias obras.
Perfeito? Deu para vocês entenderem aí? A mesma coisa com a editora. Por exemplo, o livro, uma das características do livro é a editora. Sendo que uma editora pode ter vários livros, certo? Se isso ocorre, então eu faço que essa característica editora saia da entidade livro e venha para uma outra entidade para um relacionamento de 1 para N. Perfeito? Deu para vocês entenderem aí, gente? Em outras palavras, o que vocês vão ter que fazer? Aprender a construir, modelar um projeto desse, de entidade de relacionamento. Olha essa situação problema aqui. Essa situação problema é aqui o contrário. Eu quero que a gente faça uma leitura do diagrama. Então, vocês têm um diagrama, o modelo, e eu vou fazer uma leitura desse modelo. A partir dessa leitura, eu vou identificar qual é a situação problema. Então, vamos lá. Aqui nesse modelo, eu tenho as seguintes entidades: médico, especialidade, paciente e plano de saúde. O médico, ele pode ter várias especialidades. E uma especialidade pode ter vários médicos. Já sei que aqui eu vou ter um relacionamento que vai virar uma entidade, na qual esta entidade, que eu vou chamar de especialista, ela é formada pelos identificadores de médico e de especialidade. Perfeito? Tranquilo? Bom, as características de médico: tem o CRM, nome, sexo, telefone, celular e e-mail. O CRM é identificador. E a especialidade, código da especialidade e a descrição. Descrição, gente, é um termo que a gente utiliza para descrever, para informar qual é o nome daquela entidade. Tá? A entidade que eu digo, da instância da entidade. O médico, ele pode consultar por vários planos de saúde, vários pacientes, porque esse relacionamento aqui, ele está associando 3 entidades ao mesmo tempo. Um plano de saúde pode ter vários médicos consultando para vários pacientes. E um determinado paciente pode ter o quê? Vários planos de saúde com vários médicos para ter uma consulta. Então, aqui nesse relacionamento, eu vou pegar quem? O ID plano, ID paciente e o CRM do médico. Eu acrescentei mais 2 atributos, porque como é o relacionamento consulta, nós vamos ter os atributos data e hora. Para o paciente, eu vou ter também como características que vão ser armazenadas o nome, o sexo, o telefone e o celular, e plano de saúde, o nome fantasia do plano. Tudo tranquilo? Então, é o contrário aqui, nós estamos fazendo a leitura do modelo. Tá? E olha essas entidades abaixo aqui: médico e paciente. Vamos comparar uma com a outra aqui. Médico, eu tenho CRM, nome, sexo, telefone, celular e e-mail. Paciente, eu tenho ID paciente, nome, sexo, telefone e celular. Eu vou pegar esse conjunto aqui de 4, tá? Se você for ver, esses 4 aqui, atributos, estão tanto em paciente quanto em médico. O que é que muda? No médico eu tenho o CRM, o e-mail, e no paciente eu tenho o ID paciente. O que é que eu posso fazer, gente? Nós vamos fazer uma generalização. Generalização. O que é isso? Eu criei uma entidade superior a essas duas aqui, só com aquelas características que se repetem com essas duas aqui. E no nível abaixo eu fiz a especialização. O que é isso? Médico não deixa de ser pessoa. Paciente também não deixa de ser pessoa. Mas o médico é uma pessoa que tem tudo isso e tem isso aqui também. E paciente é uma pessoa que tem tudo isso e este atributo aqui. Ou seja, aqui eu tenho a entidade geral e, descendo o nível, eu tenho as especializações. Deu para vocês entenderem isso aqui, gente? Tranquilo? Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, nessa simbologia,
nós chamamos de generalização e especialização. Isso é um mecanismo que pode ser utilizado, tá, em projetos de banco de dados, né? Não, pode ser que não seja algo, podemos dizer assim, muito comum, mas é um recurso que nós temos nos projetos de banco de dados. Perfeito? E agora também tem um conceito de entidade fraca. O que é isso? Entidade fraca, gente, são aquelas entidades que elas estão intimamente ligadas com outra entidade. Se essa entidade aqui deixar de existir, obrigatoriamente essa entidade ela tem que deixar de existir também. Ok? Como por exemplo, aqui, sócio. Eu tenho as características do sócio, entre eles o identificador do sócio. Pensa no sócio de um clube. E nós temos lá os atributos nome, sexo, endereço, telefone, CPF, RG e data de nascimento, tá? Só que esse sócio pode ter o quê? Vários dependentes. Só que é o seguinte, gente, esses dependentes estão intimamente ligados com o sócio. Então ele não pode existir sem o sócio. Então aqui eu coloquei o ID sócio e agora o identificador do dependente e as características do dependente. O que vai acontecer? Se esse sócio, por algum motivo, deixar de existir no meu relacionamento, no meu banco, aquela instância de sócio, todas as instâncias associadas a ele também deixarão que existir. Porque essa entidade dependente aqui é uma entidade fraca. Tudo tranquilo? Então, gente, finalizamos esse tópico de banco de dados, tá? O que eu sugiro para vocês? Tem um outro vídeo também na nossa aula, que é um vídeo relativo à utilização de uma ferramenta para a construção desse nosso projeto de banco de dados, que nós vamos fazer para essas nossas entidades deste slide, desse material, que é o nome BR Modelo. Lá também na aula, lá no tópicos da aula, tem um link para baixar o BR Modelo. Então eu peço que vocês façam isso, vejam o vídeo e aproveitem para praticar também o uso da ferramenta, ok? Então ficamos por aqui.